a nossa live e você depois pode assistir diretamente aí no nosso Facebook da Convenção Goiás e também vamos disponibilizar pelo YouTube da Convenção Goiás e você pode assistir diretamente aí da sua casa, né, pela sua televisão. É muito importante essa oportunidade de você participar conosco, tá bom? Nós já fizemos aqui a oração inicial com o pastor de Matéia e eu vou seguir aqui a nossa aula de hoje, falando que eu fui chamado para ser líder. Ninguém toma essa honra para si, diz a palavra do Senhor Jesus, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi chamado Arão. E aqui a leitura um pouco mais detalhada desse texto que nós lemos. Porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens, ele é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa, ele, esse sumo sacerdote, tanto pelo povo quanto por si mesmo, deve oferecer sacrifício, deve oferecer ofertas pelos pecados. E aí vem o texto básico. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim, como Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Ninguém deve tomar para si essa honra, ninguém deve tomar para si esse desejo de servir a Deus e essa responsabilidade de liderar. Ninguém deve se gloriar, ninguém deve dizer que tem o dom ou que estudou para que esse dom viesse dar para ele condições de fazer uma liderança. Não é uma faculdade que nos forma, não é um seminário que nos forma. Nós temos escolas bíblicas nas nossas igrejas, nós temos o nosso doutrinal, mas não é nada disso que forma um verdadeiro líder. Quem forma esse líder e quem separa ele é o Senhor, nosso Deus, como esse texto que nós acabamos de ler da carta do escritor aí aos Hebreus, capítulo 5, nós lemos aí até o versículo 5 em diante. Qual é o objetivo que nós temos para essa nossa aula de hoje? O objetivo é mostrar ao estudante que o chamado para a liderança ele é feito por Deus e que toda honra deve ser dada a ele. Aquela máxima de que Deus não escolhe aqueles que são preparados, mas que ele escolhe e ele capacita aqueles que ele chama. Ele capacita e ele escolhe aqueles que ele chama, tá certo? Então, o objetivo é mostrar para você que a liderança, o chamado para a liderança, ela é feita por Deus. Claro que se você tem uma Bíblia, se você conhece a história da salvação, você deve ter o desejo de pregar essa salvação. A pregação, ela independe da liderança. O que nós estamos tratando hoje aqui não é apenas de um diretor de uma igreja ou de um diretor oficial dos cultos, o líder ministerial. O que nós estamos tratando aqui de pessoas que têm um chamado dado por Deus, tem uma preparação dada por Deus, uma condição especial dada por Deus, e no tempo certo, Deus o chama, prepara ele, capacita e coloca ele para estar liderando. A primeira coisa que nós temos que saber é que nós não podemos nos oferecer para sermos líderes, mas nós podemos nos colocar à disposição, primeiramente de Deus, o Deus Pai,
o Deus Filho e o Espírito Santo, que são aqueles que nos chamam, aqueles que nos capacitam. Essa condição tem que ser dada por Deus, e se não for, a gente vê um desastre, a gente vê umas situações difíceis que acontecem por causa dessa liderança que ela é dada por homens, tá certo? Hoje em dia, quais são as características de um líder verdadeiro? Quais são as características de um líder de verdade? Quem conhece um pouco de administração, e nós tiramos um pouquinho da Bíblia agora, a gente foi consultar sites especializados em administração, em marketing, e eles nos deram essa condição aqui, olha, vou trazer para vocês aqui, essa condição. Como é que eu posso ser identificado como líder e como um verdadeiro líder? Qual é a posição que eu preciso ter? Qual é a situação que eu preciso ter para encarar essa liderança como sendo realmente um chamado de Deus? No contexto que nós tínhamos antes da nossa igreja, Adventista Promessa, como departamento, é uma visão muito deturpada daquilo que é liderança. Às vezes tinha alguém lá à frente de um departamento que não tinha nem liderança e nem chamado para aquele determinado departamento. Às vezes ele tinha um chamado, um líder, um pregador, alguém que canta, alguém que louva a Deus, contribui de diversas formas, mas não era para aquele departamento específico. A visão que a igreja hoje tem de ministérios é uma visão entendida de uma forma que nós não podemos confundir a maneira da nossa liderança agir. Então, você vai liderar agora dentro de um chamado específico, dentro da área específica para a qual você foi chamado, tá certo? Então, uma das características desses líderes aqui que nós podemos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Como influenciar pessoas ao nosso redor? De que forma nós podemos fazer com que essas pessoas, ao nosso redor, elas sejam influenciadas? Nada mais e nada menos do que viver aquilo pelo qual nós fomos chamados. Essa é a diferença. Quando você tem a vontade e você procura se especializar, talvez você consiga influenciar algumas pessoas ao seu redor. Mas quando você tem, de fato, o chamado por Deus, que é o objetivo da nossa aula de hoje, você consegue não somente se adaptar às condições para a qual você foi chamado, quanto de suprir a necessidade das pessoas que estão aí ao seu redor, as pessoas que estão fazendo parte da tua liderança, as pessoas que estão fazendo parte desse chamado que você tem para o lugar específico onde você está. Falta de medo de se expor diante dos outros. Quando a gente estuda a homilética, a gente ensina a oratória, a gente ensina a homilética, a gente verifica que uma grande parte das pessoas que têm medo, elas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Ela tem um medo muito grande de falhar em público. Por que que tem medo de falhar? Porque não há uma preparação, não há uma condição adequada para que ela venha participar, que ela venha se comunicar. Então, ela não tem medo de falhar. Ela, pela falta do conhecimento, pela falta de se adaptar e de se ter um controle, a manipulação daqueles dados que ela quer fazer, ela perde o controle daquilo que ela está dizendo e, ao mesmo tempo, ela não consegue falar, ela não consegue se expressar. Então, o domínio desse conhecimento é importante. Quando você tem um chamado específico e você se coloca à disposição daquele que chamou você, que tem que ser o próprio Deus. Ah, pastor, mas eu recebi o chamado do pastor da minha igreja. Eu recebi um chamado do pastor Guilherme Bentes Pinheiro.
Eu recebi um chamado junto com o pastor Guilherme, o pastor Evandro Brito da Silva, que hoje já dorme no Senhor. Eu recebi o chamado desses homens para a obra. Mas se eu não tivesse reconhecido que aqueles homens estavam sendo utilizados por Deus para me chamar, como já aconteceu com muitas outras pessoas, né? Nós precisamos, como líderes, incentivar tomadas de decisões. Nós precisamos nos capacitar em comunicação. É muito raro hoje você encontrar um líder que tenha uma dificuldade de se comunicar. É muito raro, muito difícil ele ter sucesso na liderança se tiver dificuldade. Nessa época que nós estamos agora, nós precisamos nos capacitar, nós precisamos de uma capacidade extraordinária de nos comunicar. E você foi chamado para influenciar nessa geração, com essa capacidade tremenda que tem de comunicação. Você foi chamado para esse contexto. Não esqueça disso. Você deve possuir disponibilidade. Disponibilidade. Se tem alguma coisa prendendo você, segurando você, peça a Deus que Ele te libere para você fazer a liderança que você precisa exercitar. Tá certo? Você precisa, e é muito difícil dizer isso, mas você precisa dizer não quando é necessário. O verdadeiro líder, ele tem que dizer não, às vezes com amor, mas às vezes com autoridade. Ah, pastor, toda autoridade tem que ser feita com amor. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas, às vezes, aquele que insiste tanto para ouvir um sim para você, talvez seja aquele que menos vai te ajudar num futuro bem próximo. Deixe as pessoas entenderem que você é amigo, mas que você é um líder e você precisa fazer a sua liderança da melhor forma possível, e uma das formas possíveis é de você não permitir que as pessoas, de uma certa forma, elas abusem de você por você não saber comunicar de uma forma correta o não que você precisa dar, tá certo? Você precisa ser autêntico e ser carismático. Tem que ter um carisma, mas precisa de autenticidade, saber delegar, saber dividir a responsabilidade, saber confiar nas pessoas. Se um líder não confia em pessoas, esse líder não pode delegar, e ele acumula um trabalho terrível sobre ele, e depois a gente vai ver o que aconteceu com Moisés aí, e atendia todo mundo manhã, tarde e noite. Teve que vir Jetro, sacerdote lá de Midian, para dar um conselho, graças a Deus por Jetro, senão Moisés teria morrido ali cansado e não teria cumprido o que ele foi designado para fazer. O líder, ele é respeitoso. Olha aqui que eu falei agora. Ele cobra resultado sem hostilidade. Ele tem que cobrar resultado sem ser hostil. Pastor Rogério, tem algumas pessoas que não estão no lugar certo. Então, o líder não pode cobrar resultado de quem não está no lugar certo. Esse líder tem que colocar essa pessoa no lugar que ela tem que estar. E se ela não for certa para lugar nenhum, ele tem que tirar ela do lugar onde ela está e colocar alguém para fazer o que ela deveria estar fazendo. Essa obra, meu amado, ela não é nossa. Nós fomos chamados para liderar uma obra que ela pertence ao Senhor. Ele deu autoridade, ele dá a liderança, mas ele vai cobrar de cada um de nós essa responsabilidade. Então, cobre resultados sem ser hostil, mas entenda também quem não está dando resultado. Quem não está dando resultado. Se você contratar um pedreiro, se você contratar um eletricista, se você contratar um pintor para trabalhar na igreja, ele pode não ser crente, ele pode não ser nem membro da sua congregação, ele pode ser um ateu. Mas se você for o líder dessa igreja, você tem responsabilidade por ele, porque você o contratou. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção. A Bíblia diz que é maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ah, pastor, mas aquele pedreiro lá, ele nem é da igreja, mas ele está fazendo uma obra relaxadamente, troque ele. Troque ele.
tá certo? Não deixe ele agir da maneira que ele quer, só porque você é um crente. Principalmente porque você é um crente e você foi chamado para ser um líder, cobre o resultado, sem ser hostil, mas cobre resultado também, porque a obra que você está liderando é a obra do Senhor. Você tem que ter a capacidade de fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Você não pode ser limitado. Precisa pedir. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade. Amém, meu amado? Eu tenho dificuldade também. Mas peça ao Espírito Santo que ele vai te dar essa habilidade. É uma capacidade, mas é também uma habilidade. Possui curiosidade natural e sempre está em busca de novidade. Sempre em busca de novidade. O que é que a gente ensina aqui na Igreja do Jardim Madrid, onde nós somos pastores aqui em Goiânia? A gente ensina aqui na diretoria da Convenção Goiás, a gente ensina para os nossos pastores, aquele que parou de aprender, ele deve também parar de ensinar. Quem parou de aprender, deve parar de ensinar. O verdadeiro líder, ele tem que ter uma capacidade natural. Sempre está buscando novidades naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele foi chamado para fazer. Leia a Bíblia constantemente e leia bons livros sempre que você puder. Bons livros sempre que você puder, tá certo? Compre Bíblias diferentes que tenham visões diferentes a respeito do mesmo assunto. Assuma responsabilidade sobre os seus atos. É determinado no que diz respeito à geração de confiança. Inspira confiança. Inspira confiança. Nós não podemos ter jovens ao nosso lado, nós não podemos liderar, principalmente jovens, futuros líderes da igreja, se eles não confiarem em nós. Os mais velhos, às vezes, fazem questão de estar ao nosso lado, mas o jovem só fica ao seu lado se ele confiar em você. Ele só fica se ele confiar. E o jovem, meu irmão, ele é curioso. Se ele perceber que você parou de crescer, ele vai procurar outra pessoa para liderá-lo. Você pode ter certeza, é dessa geração que nós estamos liderando. Saiba como encontrar solução diante de situações ou problemas inesperados. Eu sempre ensinei, desde o tempo do SESC, Senac, lá no Amapá, em 96, 97, 2001, já lá em Belém. Quem não traz a solução faz parte do problema. Se eu não trago a solução, eu faço parte do problema. E você vai ser lembrado por duas coisas no seu ministério pastoral, na sua liderança ministerial. Duas coisas você vai ser lembrado. Você vai ser lembrado pelos problemas que você criou e pelos problemas que você ajudou a resolver. Se você não está ajudando a resolver problema, é bem possível que você esteja ajudando a criar. Não tem outra saída, não tem outra solução, ok? A introdução dessa nossa aula, ela fala que nós fomos chamados aqui como líderes, e essa é a nossa primeira aula. Essas capacidades que eu falei de liderança, elas são capacidades humanas, não são bíblicas especificamente. Pode ver que eu não citei texto nenhum. Eu falei de Moisés, mas isso você encontra nos melhores sites, nas melhores consultorias. Essa identificação é de uma consultoria muito importante lá de São Paulo, ela que deixou liberado lá essas informações, eu colhi e trouxe aqui para você. Nas próximas aulas, a gente vai dar mais detalhes a respeito dessas características. Como você conseguiria identificar qual é o seu chamado? Você já fez algum tipo de teste para saber para que, de fato, você foi chamado? Tem um ministério que todos nós possuímos, biblicamente. Se você é crente de verdade, se você foi batizado, se você conhece a Bíblia, se você foi chamado para você assumir alguma condição espiritual, você tem um chamado, o mesmo chamado que eu tenho. Nós temos um ministério que é chamado o Ministério da Reconciliação. Nós fomos chamados para trazer pessoas para servirem a Cristo como nós servimos.
Mas como líderes, você pode também liderar essas pessoas. Como pregador, não. Você instrui. Mas como líder, você pode ensinar, inclusive, pregadores. Você foi chamado para liderar. Se você foi chamado, se você está aqui nessa aula, se você está nessa live aí pelo Facebook, se você está aqui, aqui pelo Zoom, tem 39 pessoas, 39 pontos aqui, deve ter pessoas de vários lugares do Brasil. Estou vendo Caldas Novas, Goiânia, aqui do Vila Nova, o pessoal de Rio Verde, aqui do Independência Mansões, Esmeralda, eu estou vendo o pessoal aqui do Vila Nova, o pessoal lá de Manaus, Rialma, Rio Verde, olha, quanta gente aqui do Perim, tantas pessoas estão participando aqui com a gente, tá certo? Tantas pessoas aqui do Independência Mansões, do Madrira, da igreja onde eu sou pastor. Se você tem um chamado, você precisa identificar onde você vai trabalhar esse chamado, tá certo? E você pode fazer isso através da direção do Espírito Santo de Deus na tua vida, ok? Vamos continuar aqui. Na Bíblia, a primeira menção que Deus faz à liderança de um homem é em Gênesis, é bem no início mesmo. A palavra Gênesis significa origem, em hebraico é Bereshit, é como se fosse cabeça, princípio, né? No grego é Gênesis, significa princípio. Nela nós observamos que quem dá autoridade para o homem é Deus. Que autoridade Deus ele dá? Dominar sobre peixe do mar, ave do céu, gado, animais selvagens e sobre todos os animais rastejantes. Quem dá essa autoridade é o Deus que criou. Por que ele deu autoridade? Para que o homem não esqueça que pertence a ele. Ele é o único dono de todas essas coisas. Um verdadeiro líder deve estar sempre embaixo, não é nem abaixo, é embaixo da autoridade de Deus. Abaixo da autoridade de Deus. Nós aprendemos aqui no ano passado, principalmente na gestão passada, nós aprendemos muito sobre a igreja missional. E nós sabemos que não é a igreja que tem a missão, é Deus que tem a missão. Deus tem a missão e nós temos a submissão. Nós precisamos estar aqui abaixo da missão de Deus para cumprir o nosso propósito. Você não pode ser um líder e desejar a glória para você, os aplausos para você, a glorificação para você. O pastor pode dizer na igreja, não, aqui eu sou o principal, eu tenho que saber de tudo primeiro, aqui a honra tem que ser para mim. Meu amado, nós somos membros de um corpo, todos nós. Só existe um cabeça. E esse cabeça é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se a tua igreja tem um dono, saiba que ela não tem Senhor. A igreja que tem um dono, ela não tem Senhor. Até eu, como pastor de igreja, superintendente regional, eu sou mais servo do que todo mundo aqui da convenção. Porque eu sou servo de todos os da convenção. Então, eu tenho que saber o meu lugar de liderança, de liderado, e saber que acima de todos, de mim, de todos os que me lideram, tem o dono dessa obra, chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós pertencemos a um corpo que ele é o cabeça. Então, o verdadeiro líder deve estar abaixo dessa autoridade. Liderar exige uma grande responsabilidade e nós só teremos o sucesso se nós estivermos atentos à voz daquele que é perfeito em todas as situações. É muito difícil você obedecer a Deus se você é muito focado no presente. Deus, ele não foi, ele não será. Deus, ele é. Quando ele diz para você fazer, ele já sabe de onde você veio, onde você está e para onde você vai. Ele sabe o que vai acontecer com você se você obedecer e se você não obedecer. Mesmo assim, ele escolheu você para levar essa palavra de liderança, de ser um líder na igreja aí onde você está. Então, não é moderna
não é antiga e nem moderna. O que Deus tem para você, a palavra que ele tem para você é eterna. Então, ele sabe o ontem, ele sabe o hoje e ele sabe o amanhã. Quando Moisés perguntou, Senhor, eles vão me perguntar o teu nome. O que é que eu vou dizer para quem me perguntar o teu nome? Diga para ele que eu sou. Tem que ser o suficiente, meu amado. Tem que ser o suficiente. Se você quiser alguma coisa mais de Deus, você está no lugar errado. Você tem que se entregar totalmente a Ele e deixar Ele conduzir a história da tua vida. Amém? Ele tem que conduzir a história da tua vida. Deus, ele chamou diversos homens ao longo do tempo. Nessa aula aqui, a gente não tem condição nessa aula de detalhar. Então, a gente colocou só alguns exemplos sem os textos bíblicos, porque a maioria de vocês já conhece, né? Não tem o texto bíblico, mas você, depois que receber o material na sua casa aí, e depois que essa live estiver gravada, vá assistir e ler o chamado de Abrão, que depois virou Abraão, o chamado de Moisés, o chamado de Isaías, chamado de Saulo, né, que depois se transformou em um Paulo. Todos esses homens foram chamados por Deus, foram escolhidos por Deus. Uma das palavras mais bonitas que eu procuro lembrar e aplicar no meu ministério é a palavra que Deus ele fala para Abraão, quando ele diz, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Quando ele fala a palavra sai, vai, essa palavra em hebraico, ela é lelahá. Lelahá. Significa, literalmente falando, se você decidir ir de agora em diante, é por minha conta. Pode deixar que eu assumo a história da sua vida. Deixa que se você concordar em ir, se você obedecer em ir, quem vai fazer o que está prometendo é aquele que prometeu. É isso que nós precisamos entender. E essa responsabilidade, cada um de nós, em nome de Jesus, cada um de nós precisa fazer com que a gente entenda a responsabilidade, entenda o chamado e faça de acordo com aquilo que ele falou, com aquilo que ele prometeu. Moisés, da mesma forma, Isaías, da mesma forma, nós não temos como aprofundar. É o que eu digo para vocês hoje. A gente vai falar um pouco mais de detalhes nas próximas aulas que a gente for tratar com vocês. Todos esses líderes deram testemunho de uma liderança sob a autoridade de Deus e que prioriza os objetivos centrais definidos por ele. É Deus que define, é Ele que diz como você vai fazer, o que você vai fazer, quem você vai liderar, aonde você vai liderar. Todos esses líderes se entregaram à disposição do Senhor para fazer a vontade dele. Um líder assim não se baseia apenas no ponto de vista da necessidade do homem. A vontade de Deus é que realmente importa para a vida dele. Para onde ele deve ir, para quem ele deve falar, a quem ele deve falar, a quem ele deve falar, é isso que importa, tá certo? Devemos sempre ter Jesus como o nosso único modelo de líder. Pedro, Paulo, Tiago, João, Isaac, Jacó, José, você tem Abraão, você tem Moisés, esses homens que nós citamos agora aqui, Paulo, todos esses homens são exemplos para nós. Mas o modelo, ele tem que ser dado, esse modelo, ele tem que ser dado, e tem que ser, na verdade, um modelo de Jesus para as nossas vidas. Nós não podemos ter um exemplo maior, porque todos os homens são falhos, a gente não pode deixar uma liderança baseada no exemplo unicamente de homens. O nosso maior exemplo tem que ser Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele é o nosso mestre e o nosso guia. Mateus 23:10 diz assim, olha, nem vos chameis mestre, porque só um é o vosso mestre. Ele é o Cristo.
Só um mestre nós temos para nos ensinar o que nós precisamos aprender. Se não for Cristo como centro, nós estamos fora do chamado. O líder chamado por Deus, ele deve servir de exemplo para que seus liderados imitem, e não somente os seus ensinamentos, mas a sua fé. Não existe mais essa história de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não é líder, nunca foi e nunca será. Se você precisar, você tem que dar um exemplo. Há um ditado que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, você precisa estar num nível de liderança e, mais do que falar, você precisa agir. Precisa agir. Está no púlpito pregando? Está liderando um povo? Tem uma caixa de som para carregar? Tem um banco para carregar? Não diga para ninguém fazer isso sem antes você se colocar à disposição para fazer. A não ser que você esteja impossibilitado. Aí as pessoas vão ver que você quer, mas você não pode. E com amor, elas vão substituir a força que naquele momento você não está dispondo. Isso é liderança, não é falar, é agir. E é assim que nós precisamos crescer. Hebreus 13, versículo 7, diz assim, olha, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra do Senhor, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha só, o pastor, o líder, ele fala, as pessoas ouvem, mas elas veem a nossa fé. E aqui, o escritor aos Hebreus diz para a igreja atentar a maneira como os pastores vivem, como os líderes vivem. Nós fomos chamados para uma liderança, meu amado, de exemplos, de atitudes. Chega de blá, 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 chega de falar, de falar, de falar. Nós precisamos agir. Mais do que nunca, nós precisamos agir. Tá bom? Tem muita teoria. Nós não podemos mais viver de teoria. Nós temos que viver de teoria, que é muito bom para o nosso crescimento, mas da prática, que ajuda a gente a dar o exemplo para muitas outras pessoas crescerem. Liderar, meu amado, liderar é influenciar positivamente os demais, as coisas que vêm de Deus. E isso não depende da nossa posição dentro da igreja. Nós precisamos liderar e influenciar positivamente. Não espere ser um líder para você influenciar. Influencie para que as pessoas elas comprovem a sua liderança. Elas veem o que você faz. Elas veem o que você quer fazer. Não apenas aquele lá que fica falando, mas na hora que você dá uma responsabilidade, ele não sabe o que fazer e ainda ocupa o lugar de quem poderia estar fazendo com graça e com excelência. Não é hora mais da igreja do Senhor estar na mão de pessoas, irmãos, que têm apenas o dom da fala, mas na hora da ação elas se omitem, elas se escondem. A hora é a hora de mostrar a cara, de liderar com palavras, que é importante, nós fazemos isso, de darmos o exemplo da nossa fé para que as pessoas venham ser lideradas por homens e mulheres que não apenas falam, mas que têm uma prática espiritual adequada à sua fé, à fé que ela prega, tá certo? O jeito que ela prega tem que ser o jeito que ela vive, e o jeito que ela vive tem que ser o jeito que ela prega, tem que estar adequado. Quando nós somos chamados por Deus e fazemos a vontade dele, em nossa liderança, as pessoas percebem esta relação e elas escolhem nos seguir nessa caminhada. Elas percebem. Pastor, como é que alguém vai... Irmão, se Deus chamou alguém para ser líder e ele precisa de você para essa pessoa andar junto, essa pessoa já foi chamada. Deus precisa de você para liderá-la e depois transformá-la também em um líder. Ela, usada por Deus, ela tem que ver em você. Ela tem que ver em você. Vocês lembram de Saulo, quando estava cego lá, na rua direita, lá, esperando uma providência de Deus, jejuando? Deus mandou que Ananias falasse com ele, Ananias fosse lá e orasse por ele. Ananias disse, não, Senhor, esse homem faz matar a gente.
E olha, irmãos, Ananias não estava errado. Ananias não pecou. Não pecou. Pela ignorância dele. Se ele conhecesse a voz de Deus e soubesse quem estava falando com ele, ele teria obedecido. Mas humanamente ele sabia quem era Saulo. Aí Jesus, com muito carinho, com muito amor, disse: não, você vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. E exatamente foi nisso que ele se transformou. Mas é muito difícil você confiar em alguém que fala muito bonito, mas vive tudo errado aquilo que está falando, tá certo? As pessoas percebem essa aproximação que a gente tem de Deus e elas vão querer se aproximar da gente também. Um dia eu ouvi uma frase na rede social, não sei se foi no Facebook, no Instagram, e dizia assim, olha, não ouça um homem que não ouve Deus. Nunca ouça um homem que não ouve Deus. E é a realidade da liderança, de fato e de verdade, ela é essa. Nós estamos caminhando aqui para o encerramento da nossa aula. Eu quero conduzir vocês aqui um pouco mais de reflexão e dizer para vocês aqui que você tem sido exemplo para os seus liderados. Os seus liderados se espelham em você numa futura liderança. Alguém que já ouviu você pregando e disse, poxa, quando eu for pregar, eu quero pregar igual esse homem. Você se espelhou ou você se espelha em alguém e tem alguém se espelhando em você quando você corrige alguém, quando você lidera, quando você trabalha, quando você está no retiro, no acampamento, ou quando você está lavando a igreja, carregando os bancos. As pessoas veem em você um exemplo para ser seguido. Reflita sobre isso e vamos aprofundar essa nossa reflexão, porque você foi chamado para ser um líder de fato e de verdade. Qual deve ser o nosso compromisso, meu amado? Nosso compromisso com essa liderança. Eu vou ler aqui, você lê aí onde você está, e se você achar que deve reler, faça isso com a mão no seu coração e se comprometa, em nome do Senhor Jesus, se comprometa em cumprir esse chamado dessa forma que você foi chamado. Se comprometa em cumprir isso na sua vida. Então, é assim, olha, eu me comprometo a sempre orar a Deus e pedir ajuda dele, pois estou certo de que estou embaixo de sua autoridade, já que fui chamado por ele para ser líder. Se comprometa em orar sempre, em pedir ajuda de Deus. É importantíssimo que você se comprometa em buscar essa ajuda de Deus. Faça isso. Me comprometo também a fazer uma autoanálise e verificar se eu tenho sido um exemplo da minha liderança dentro do meu ministério. Se você é pastor, presbítero, diácono, diaconisa, você é líder ministerial, tanto regional quanto local, se você é um colaborador, se você é um aspirante aí à liderança, veja se você tem dado exemplo. Não deixa para ser exemplo só quando você for um pastor. Não deixa. Tem muitas pessoas que perdem até o diaconato porque não foram membros da igreja de fato e de verdade, não colaboraram quando deveriam colaborar. Tem muitos diáconos que nunca chegam ao pastorado porque ignoraram aí a honra que é servir como diácono. Não querem servir como diácono, mas querem liderar como pastor. Não vão liderar, não podem liderar. Quem não nasceu ou quem não vive para servir, meu amado, não serve para viver. Nós fomos chamados para servir. A nossa liderança, ela foi dada para que nós venhamos servir. E de nenhuma outra forma nós podemos ser líderes, tá certo? Se você tem dado esse exemplo dentro do seu ministério, para que eu possa crescer e servir com excelência ao corpo de Cristo. Excelência, a obra não é nossa. A obra não é nossa. A obra ela é
do Senhor na empresa que você trabalha, na escola que você dá aula, na faculdade que você estuda. Experimente fazer as coisas de qualquer jeito para ver se você não pega uma nota baixa, ou se você não é demitido, ou se você não é colocado ali num posto de menor importância. Esses filhos das trevas, a Bíblia diz que eles são mais prudentes, às vezes, do que os filhos da luz. Eles dão mais valor à responsabilidade que eles têm. Eles dão mais importância à condição que eles têm lá no mundo do que nós damos, às vezes, no serviço do Senhor. Como é que o corpo de Cristo precisa ser tratado? Para finalizar aqui, 2 Crônicas 15, versículo 7. Mas, olha só o que diz. Esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Uma só. Uma recompensa. E essa recompensa não é aqui. É o dono da obra que vai te recompensar. É o dono da obra que vai te dar a tua coroa. É o dono da obra que te mantém diariamente. É o dono da obra que te dá vida, que te dá força. Mas o que é que ele diz? Através aí do autor lá, do escritor de Crônicas. Esforçai-vos. Esforçai-vos. O Espírito Santo, irmãos, é como se fosse um despertador que te acorda, mas não te levanta. Não te levanta. Jesus disse que ele ia enviar o Espírito Santo para fazer lembrar aquilo que ele havia ensinado. Como que você vai lembrar da palavra se você não lê a palavra? Como você vai ter uma vida de oração se você não procura essa intimidade com o Senhor? Como que você vai liderar com palavra? Essas pessoas, na verdade, estão querendo ver a tua atitude, estão querendo ver o teu chamado em forma de exemplos. É isso que nós precisamos entender. A vossa obra, ela tem uma recompensa em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu fui chamado para servir. E ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como foi de fato Arão foi chamado. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos prepara, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos dá a determinação, é o Senhor que nos dá para a gente a disposição. O despertador acorda você. O que nós estamos querendo fazer? Acordar você. Acorda a liderança. Só que nós não podemos ir na tua casa e fazer você levantar. Quem faz isso é você. A responsabilidade é sua. E o Espírito Santo de Deus capacita você, não apenas em te despertar, mas quando você levanta, ele te usa como instrumento poderoso em suas mãos. Só que você não pode tomar essa honra para si. Você não pode querer palmas, você não pode querer aplausos, você não pode querer honra para você. Não pode querer honra para você. Essa honra e essa glória que é manifestada na tua liderança, ela tem que ser dada, ela tem que ser entregue, ela tem que ser colocada aos pés de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? A próxima aula, pastor Arimateia, ele vai tratar e ele vai falar a respeito do eu fui enviado para ser líder. Eu não vou entrar em detalhes sobre o envio, exatamente, porque a aula é dele. Então, eu fui chamado para ser líder e na próxima segunda-feira, nessa mesma hora, com esse mesmo link aqui, não apenas aqui pelo Zoom da Convenção Goiás, mas também pela live Examinai, a gente vai estar aí com a irmã Dulcilene, com a irmã Edilene, lá de Manaus. A gente vai estar aqui com o pastor Paulo Cordeiro, Eliabe, diaconisa Maria Arantes, irmão Robertson, lá da Bahia, pastor Arimateia, Francisco, Evelyn, todo esse pastor, o irmão Cláudio, esse povo todo aí. Um abraço aí para o Cléber, Fernando. Esse povo todo vai estar com a gente de volta e aí a gente vai dar continuidade nessa aula que eu tenho certeza que será
de grande proveito para todos nós. Eu chamo o pastor Imateia de volta, e aí, esses comentários que vocês fizeram aí, eu não tive condição de acompanhar, tá certo? Eu estou só lendo aqui, vou ler depois, mas a aula vai estar gravada e daqui a pouquinho mais a gente vai estar disponibilizando. A de sábado, irmãos, foi maravilhosa. Já até me pediram para postar, mas eu não postei ainda. Eu vou deixar o povo mais curioso um pouquinho. Vou fechar essa aula de hoje e vamos postar lá no nosso Facebook da Convenção Goiás. Tá bom? Eu vou dar um abraço para vocês, vou desligar aqui a gravação e volto caso alguém queira fazer alguma pergunta. Exatamente 5 minutos para as 9 da noite, 5 minutos aí para as 8 da noite aí em Manaus, eu não sei os outros fuso horários de vocês. Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado e agora eu vou abrir para quem quiser fazer uma pergunta. O pastor Imateia está ao vivo aí, vamos passar a palavra para ele.